Olá, investidores! Esse é o primeiro vídeo da série Estudos dos Fundamentos das Empresas. Nós iremos começar com a seguradora Porto Seguro. Nós iremos fazer uma comparação aí de 2015 até 2019. Nós escolhemos ela inicialmente, pois ela foi a primeira a apresentar os resultados de 2019. As seguradoras, elas têm um ramo muito atrativo por causa das margens que elas apresentam, os retornos, e se bem trabalhado aí, elas apresentam um crescimento muito maior do que o Bovespa, né? Praticamente todas aí dos setores vieram apresentando no decorrer desses anos um desempenho maior do que o Bovespa. Um grande investidor que gosta desse setor é o Warren Buffett. Ele tem uma seguradora, né? E é um segmento que ele gosta bastante. Lembrando sempre, né, que esse vídeo é meramente didático, para nós treinarmos aí os nossos fundamentos e nossos estudos, não representando indicação de compra ou venda de ações. Primeiro vamos começar com a participação da empresa, né, que nós temos que entender o que nós estamos comprando. Então nós começamos aí um pouco da estrutura da empresa, né, do Porto Seguro, que está marcada de vermelho. A Porto Seguro, ela é 71% dos controladores, que vai ser os controladores da Porto Seguro e Itaú Unibanco, e 29% das ações, elas entram em free float. Esse free float aí são ações que você, nós podemos comprar aí no mercado, no Bovespa. Só que esse free float aqui, depois nós vamos ver que ele vai ser dividido aí para Estados Unidos, Europa, mercados, outros tipos de mercados aí que não sejam o Bovespa, né? O que a Porto Seguro faz? Ela começou inicialmente como uma seguradora de veículos e ela foi aumentando sua carteira aí para ter outras fontes de renda e não ficar tão dependente desse tipo de renda, porque pode acabar dando um problema no mercado e sua rentabilidade cair aí drasticamente. Então ela começou com a CIA de seguros e depois ela foi expandindo, né, aumentando para Porto Capitalização, Porto Vida e Previdência, Porto Seguro Uruguai, Porto Seguro Consórcio. Nós temos Carro Fácil, né, que é a locadora de carros da Porto Seguro. Nós temos Porto Seguro Serviços Médicos, nós temos a Porto Renova, né, que é uma ideia de reciclagem de peças, a Porto Oxigênio, que vai trabalhar com startups, né, ela mexe com acelerar startups. Então ela tem uma carteira bem abrangente, porém os resultados dela praticamente todos, ali mais de 50% ainda vem do seguro de autos. Nós temos que o CAPEX dela, como o CAPEX naturalmente vai acontecer com esse segmento de seguro, né? Ele vai ser prioritariamente em hardware e software e desenvolvimento de sistemas e intangíveis. Porque essas empresas aí, elas não precisam de uma estrutura muito grande, porque a seguradora praticamente vai trabalhar com modelos matemáticos, probabilísticos, para ver quando que ocorrem os sinistros. Então isso daí você não precisa de uma estrutura muito grande como indústrias. Se você pegar aqui o CAPEX dela inicial, ela teve um CAPEX de 38%, 21%, mas depois ele começa sendo reduzido para imóveis. Que aí seria uma expansão de imóveis, né? Talvez ela pegue algumas áreas, umas regiões essenciais aí de alguns lugares, né? No Brasil, Uruguai. E depois ela não precisa mais investir tanto nessa área. Dela começa a maioria do investimento dela vai sendo em intangíveis, desenvolvimento de sistema e hardware e software, que vai praticamente chegar ali a 60%, mais de 60% aqui, né? Vai ser 83%, 60%, mais de 60% e assim sucessivamente, né? Praticamente todo o investimento dela nesses últimos anos agora foram em desenvolvimento de sistemas e hardware e software. A distribuição, né, dos prêmios de seguro dela, como nós falamos anteriormente, praticamente todos os seguros delas, né, as receitas deles vêm dos seguros de auto, mas ela vem reduzindo essa proporção na sua carteira, ela vem tentando fazer
uma expansão aí de seguros de saúde, seguro patrimonial, seguro previdenciário, né? Que daí vai aumentando aqui durante os anos. 2014 começa aí com 8,8% seguro de saúde e odontológicos e depois ele vem crescendo ano após ano, né? Chegando ao margem de 10%. Nós podemos observar aqui embaixo que a maioria da expansão dela vai ser em saúde, odontológico e previdenciário, porque nós temos aí também uma oportunidade, né, de todos os acordos que estão sendo fechados aí, né, pelos políticos. Então ela tem essa potencialidade de expansão da sua carteira previdenciária aí também. Daí, se nós observarmos as ações historicamente, ela possui um free float de 28,97%, que vai dar uma quantidade de 93 milhões de ações soltas no mercado. Essas 93 milhões de ações soltas no mercado, elas vão apresentar 2% ali em outros países, que não seja a Ásia, Brasil, Europa e Estados Unidos, 41% nos Estados Unidos, 26% na Europa e 24% no Brasil. Ou seja, 24% dessas ações vão estar no Brasil, que vão ser representados ali, né, por 22 milhões. A liquidez de negociação diária dela vai ser uma média aí de 500 mil. Esses 500 mil representam 2,3% das ações que são possíveis de ser movimentadas ali no Brasil, né? Então, se nós observarmos esse 2,3%, aí, ele houve um aumento significativo aí no mercado. Desde 2004, novembro de 2004, quando foi a IPO da Porto Seguro, ela sempre veio ganhando do Ibov, né? Daí chegando até ter uma margem de 904% de rentabilidade, sem considerar os ajustes por proventos, né, que vão ser juros sobre capital próprio e dividendos. Então, uma empresa, né, como todas as outras do setor, de alto crescimento. Lembrando que isso daqui nós estamos só fazendo uma análise para vocês saberem depois como analisar essas empresas, terem uma noção de como trabalhar com essas análises, não sendo indicação de compra ou venda de ações. Para fazer uma análise horizontal, né, nós segmentamos aqui, colocamos aqui receita líquida, lucro, EBIT, resultados financeiros e lucro líquido. E aqui embaixo, né, dívida bruta, disponibilidades, dividendo payout, né, que é a proporção do lucro que ela está pagando para as empresas aí, dividendos e resultados financeiros, para a gente fazer uma comparação bem completa do que está acontecendo. Receita líquida, lucro bruto veio aumentando, né, consistentemente, ano após ano, mostrando que a empresa é boa de captar mercado aí, de estar expandindo seus produtos. E daí nós podemos observar que a despesa administrativa, ela manteve estável, né? Ela teve um gasto mais ou menos estável aí, e em 2019 ela aumentou, mas não aumentou tanto, como a gente pode observar aqui, né? Estava em 2 bi, quase 3 bi, e ela foi para 3 bi e 88 milhões. Então é um tanto razoavelmente limitado aí, bem conservador de aumento das despesas administrativas. Mas por que isso aconteceu, né? Se nós observarmos aqui a produção dela, o EBIT, depois de pagar essas despesas, nós temos aqui que ela começou em 300 milhões, caiu para 119 milhões, e assim, sucessivamente, ela começou a ter uma geração muito alta, né? Ela aumentou para 400, depois aumentou para 1 milhão e 200. Se a gente for observar aqui a proporção, é praticamente 3 vezes, né, o que tinha aqui no ano anterior. Ou seja, ela houve um aumento na produção dela significativamente alto. E depois ela teve um reajuste aqui, ela não conseguiu manter esse crescimento muito alto em 2019. Isso daí nós podemos observar que se a empresa aumenta a sua produção tanto, ela acaba tendo que aumentar as despesas administrativas, né? Isso é uma coisa saudável para a empresa. Os resultados financeiros dela, né? Ele veio aumentando de 2015 para 2016. 2017 ela começou a cair. 2018 caiu e agora ela está começando a recuperar. Isso aí acontece muito possivelmente porque 2017 nós tivemos vários conflitos políticos e isso aí gera um estresse econômico.
Depois nós tivemos também uma redução das taxas de juros. E essas empresas do setor de seguros, elas captam o recurso, né, de terceiros para fazer os seguros e elas fazem um investimento. E esse investimento normalmente tem que ser em coisas conservadoras, que ela pode a qualquer momento estar retirando. Porém, com a baixa da Selic, a rentabilidade dela aí pode ser prejudicada, né? Que nós podemos ver nesses anos aqui. Só que nós tivemos uma redução, né, do resultado financeiro, porém o EBIT houve um aumento significativamente grande. Quando nós observamos isso, essa relação, né, no fritar dos ovos, o lucro líquido dela sempre foi crescente. Que o lucro líquido vai ser o resultado de toda essa mistureba aí, né, anterior. Agora, se nós formos analisar as dívidas, nós podemos observar que ela é muito segura, né? Talvez por isso que o nome é Porto Seguro, né? A dívida bruta dela sempre foi zero. As disponibilidades dela era de 9 bilhões e ela foi crescendo até 2017. Em 2017 ela teve uma redução disso daí, né? Nós tivemos aqui que 2017, 2018, 2019, a disponibilidade dela reduziram. Isso daí pode vir dos resultados financeiros, né? Os resultados financeiros também estão relacionados com pagamento de dividendos, tá? Eu esqueci de falar lá em cima. Os pagamentos de dividendos eles são descontados aqui também. Nós podemos notar que os pagamentos de dividendos eles eram na faixa de 300 milhões. E de 2017 para 2018, eu acho talvez por causa do EBIT ter crescido substancialmente aqui, eles também cresceram os dividendos. Que aqui, ó, se você for observar, cresceu quase 4 vezes o pagamento de dividendo para 2018. Depois simplesmente dobrou, né, de 2017 para 2019, se nós fôssemos manter essa proporção. Mas isso daqui impacta, né, quem? Impacta o resultado financeiro, impacta as disponibilidades, porque ele vai estar tirando desse excedente dele aí para pagar os acionistas. Então isso daí tudo é uma explicação por que os resultados financeiros dela pode ter ficado ruim. Assim, ruim não, né? Porque a empresa, se a gente for observar, isso aqui não é ruim, né? Quem dera eu tivesse uma empresa ruim assim. Se nós observarmos agora a proporção de crescimento, fica mais claro isso daí pra gente. Nós temos aqui 2015, 2016, receita líquida e lucro bruto aumentou. Não foi tanto, mas aumentou. E ela aumentou consistentemente ano após ano. Em 2019 ela não conseguiu manter esse crescimento das receitas dela. Porém, se nós observarmos aqui o EBIT ele cresceu. O primeiro ano aqui, 2015 para 2016, ele reduziu 65%, mais da metade. Porém, de 2016 para 2017, ele mais do que dobrou o valor da produção dele. E de 2017 para 2018, ele continuou na mesma proporção. Ele mais do que dobrou novamente em relação a esse crescimento anterior. Ou seja, ele teve um aumento de produção aqui, de resultado estratosférico, né? E isso aí, logicamente, aumenta, né, a despesa administrativa. Se a gente observar aqui de um ano para o outro, ele teve um aumento de 2%, depois a despesa administrativa reduziu nesse ano, de 2016 para 2017, apesar de ter um aumento do EBIT. 2017 e 2018, ele aumentou só 1%, mesmo tendo esses dois aumentos estratosféricos, e em seguida ele teve que aumentar, né, as despesas administrativas dele. Se nós observarmos o resultado financeiro, né, ele teve aqui um aumento de 14%, uma redução de 7%, né, isso aqui devido a crise, né, crise política do Brasil que teve nesse período, teve também o pagamento de dividendo, né, que aumentou nessa época, aqui também, né, aumentou de 2017 para 2018, então isso daí impacta os resultados financeiros, mas mesmo assim agora em 2018 para 2019 ela já está bem estabilizada nessa questão. E se a gente for observar o lucro líquido dela, né, só lá no início que ela deu uma bambeada, mas ela veio aumentando consistentemente. Porém, nós temos que observar isso, que olha só, o lucro líquido dela teve um aumento de 21%, cresceu 19% e ela está reduzindo o crescimento dela. Ela está chegando ali numa margem de estabilidade, né, pelo que está sendo falado aqui nos resultados. O crescimento da receita líquida
ela reduziu, crescimento do lucro líquido reduziu, apesar dela ser uma empresa muito boa, né? Isso daí seria uma coisa a ser considerada também. E as disponibilidades dela, né, por ter esse pagamento, reduziu nos 2 anos agora, né? Que é em caixa, o resultado que tem em caixa com o resultado de investimento. As margens dela, né? As margens dela, considerando esses períodos anualizados, nós temos que a margem bruta é 100%, porém a margem EBIT, nós podemos ver um crescimento, né? Que estava em 2 e 1, né? Que 2016 foi um ano que não foi tão bom para ela, que ela teve uma queda aí no EBIT dela. E porém, de 2016 para frente, ela sempre teve um crescimento razoável, né? Começou a crescer aqui, 2018 chegando no seu ápice, né? E depois ela teve um crescimento em 2019 de 5% ainda, que não é um resultado ruim. Se nós observarmos a margem líquida, né, que vai estar ponderando, é como se diluísse todos esses resultados que nós analisamos, ela chega aí a 8%, né, que é um crescimento consistente. A cada 2 anos aí, ela aumenta 1 ponto aí, né, na margem líquida da empresa. Considerando que esses valores aqui estão arredondados, né, eles são um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, só para ficar mais fácil de observar aqui graficamente, não ficar cheio de vírgula. Agora, para análise da rentabilidade, nós observamos o ROI. O ROI ele também teve, da mesma forma da margem líquida, um resultado relativamente bacana, né? 2015 para 2016 não foi tão interessante, mas 2016 acima ele subiu, né? Chegando a 2018, 2019 com 17%, que é bem semelhante a 2015, né? A rentabilidade. Essa rentabilidade ROI, ela pode ser observada pela análise do POM, que vai ser giro de ativo vezes grau de alavancagem financeira vezes margem líquida, para saber da onde que está vindo esse aumento bem interessante aí do ROI, da rentabilidade da empresa, porque nós podemos observar que o giro de ativo da empresa ele foi reduzindo, ou seja, significa que ela foi tendo mais ativos, que é uma coisa natural desse segmento, né, de seguradoras, porque ela vai tendo que captar muitos ativos, e esse giro de ativo ele foi reduzindo, porém a margem líquida dela, né, foi sendo aumentada por causa dos resultados financeiros, por causa do aumento do EBIT, que foi consistente. Então cada um desses aí foi ponderando e foi aumentando a margem líquida da nossa análise aqui. Então nós temos que ele também foi crescente, né, igualzinho a margem líquida, né, aqui de cima. E daí nós observamos então que a margem líquida está sendo o fator principal para o aumento do ROI da empresa. Se nós analisarmos o ROA, né, ele sempre vai ter um equilíbrio ali, né, em 4%. Isso aqui considerando que é sempre um valor aproximado, tá? Se nós observarmos o crescimento dessas margens, né, quanto maior o crescimento, melhor para a gente, né? Porque mostra que a empresa está tendo um fluxo operacional e financeiro ali cada vez mais saudável. Nós podemos observar isso, né? Porque a margem bruta é zero, porque sempre foi 100%. Agora a margem EBIT, nós podemos observar que no primeiro ano aqui, 2015 para 2016, ela houve uma redução, porém ela houve um aumento de quase dobrar nos 2 anos seguintes, né? Só em 2018 para 2019 que não obteve esse crescimento. Mas considerando os resultados financeiros, né, que ela recobrou o crescimento aqui no 2018 para 2019, a margem líquida ela representa isso, sempre um crescimento razoavelmente crescente aí, né? Então, se nós observarmos aqui, nós ainda podemos fazer aquela mesma análise anterior, que apesar dela estar crescendo, a margem líquida, ela mostra aqui um processo de estabilização, né? Estava em 15% a margem líquida, que é um resultado muito bom, né? Aumentar a margem líquida em 15%. Depois ela aumentou em 13% e agora ela aumentou em 4%, de 2018 para 2019. Daí nós temos que ver como que ela vai atuar no mercado aí para continuar esse crescimento da margem líquida dela. Se nós observarmos o ROI agora, né? O ROI ele teve um aumento aí 2016, 2017, 2018, né? Consistente. Porém, quando ele chegou
com o ROI aqui de 2018 para 2016, ele obteve uma redução. E essa redução aí de 3%, o principal ator nela vai ser o giro de ativo, né? O giro de ativo aí, ele não é... Ele obteve uma redução drástica. Ou seja, os resultados obtidos pela empresa em cima da quantidade de ativos dela não está sendo crescente, né? Isso aí está sendo reduzido. Daí tem que observar por que isso está acontecendo. Esse é o único fator que pode ser considerado aí que é mais delicado, né, dessa análise toda que nós fizemos. Agora, os outros resultados aí, né, nós temos que o GAF, ele sempre obteve ali um aumentinho razoável, né, só em 2019 que obteve uma redução pequena, e a margem líquida que nós tínhamos analisado ali, né, que ela está chegando numa estabilidade. Ela teria que aumentar essa margem líquida aí nos próximos anos para mostrar um ROI melhor. Agora analisando o valor de mercado, né, da empresa. O preço da ação, como em 2015 para 2016 a produção dela, né, do Porto Seguro deu uma caída, ela deu uma leve caída aqui, mas isso aqui é insignificante, né, de 23,21 o preço da ação para 22,65, né? Para um ano inteiro, isso daqui é bem tranquilo. Se nós observarmos nos anos seguintes, né, 2016 para 2018, praticamente ela mais que dobrou o valor dela. 2016 para 2019, ela praticamente triplicou o valor dela, né? Agora, se nós observarmos os outros valores, né, o lucro por ação dela, pelo lucro de ação para 2019, ela não triplicou. Então, quer dizer que o preço da ação está correndo mais do que os resultados de lucro. Isso aí a gente pode observar pelo PL, né? O PL dela aqui, ela começou a aumentar de novo. Apesar dela ter tido um aumento da produção, o valor da ação aumentou significantemente, né? Mostrando que o PL aqui está sempre crescente. Mas isso aqui não quer dizer que a empresa está cara. Significa que as pessoas estão apostando muito nessas empresas aqui. Agora, se nós analisarmos a produção dela por ativo, nós temos que ano após ano aqui, né? Ela está apresentando uma produção maior de ativos. Dado uma quantidade de ativo dela, ela está produzindo 3 vezes mais, né? Isso daí é uma coisa muito boa. Se nós observarmos o preço pelo EBIT, como o EBIT subiu muito no ano de 2017, 2018, nós temos que esses valores aqui, eles vão reduzir, né? O lucro líquido, ele não teve esse crescimento tão grande quanto o EBIT. Então, por isso que o PL aqui ele foi crescente, e quando a gente analisa pelo EBIT, a empresa vai ter uma redução do preço do EBIT, né? Só em 2019 que ela não conseguiu aumentar o EBIT como nos anos anteriores. Então, o preço dela pelo EBIT ela aumentou um pouco. Mas mesmo assim, né, a empresa não quer dizer que está cara. Quer dizer que nesse tempo aqui ela conseguiu gerar muito valor no mercado. Agora, se nós observarmos o percentual de crescimento, né, do preço dela, nós temos que o preço da ação em 2016 para 2017 subiu 42%, 55%, e aqui o mercado começou a ver essa estagnação dela. Você vê que a teoria dos mercados eficientes, ele realmente começa a enxergar isso, né? Pode ser um pouco tarde, pode ser lento, ou antecipar, né? Por causa de uma frenesia do mercado, porém, ele começa a ter uma reação ao fluxo da empresa. Então, se nós observarmos aqui, ela tem uma redução, né, no crescimento das ações. Daí tem que esperar as cenas dos próximos capítulos, né, para a gente ver o que vai acontecer com a Porto Seguro aí. O preço intrínseco dela, pela fórmula de Graham, ele foi aumentando também, mas só que ele começa a estagnar, né? Ele mostra que crescimento de 15%, crescimento começa a reduzir um pouco para 9%, começa a crescer, aumentar para 7%. Ele fala que a empresa está valorizando aqui, está aumentando o preço intrínseco dela, mas esse preço intrínseco está começando a valorizar menos. Então a gente tem que dar uma observada disso daí, né, dentro dos setores, com a empresa que ainda está mantendo uma valorização alta, que a gente quer empresas boas, né, dentro do setor.
E daí então nós observamos o crescimento do PL, né? O PL aqui, com o passar do tempo, ele ainda teve um crescimento razoável, porque o lucro líquido ele não teve um aumento tão significativo quanto o preço sobre EBITDA, né? O EBITDA teve um aumento muito significativo nesses 2 anos, né? Então o preço sobre EBITDA teve uma variação até negativa. Voltando agora, né, em 2018 para 2019, deu um aumento aí mais relativo. Ou seja, a capacidade de produção dela desses 2 anos fez a empresa disparar nos últimos anos, né? Se vocês gostaram do vídeo, né, siga o perfil, indique para amigos que estão tentando aprender mais sobre análise fundamentalista, para que nós consigamos montar um grupo bacana aí para estar sempre discutindo sobre análises fundamentalistas e empresas na Bolsa de Valores. Obrigado e boa noite, bom dia ou boa tarde a todos aí.